Bom dia, meus irmãos, graça e paz. 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. O Verbo da vida é uma referência a Jesus Cristo e ele aqui, apóstolo João, está falando que eles viram, que eles tocaram, que eles encontraram pessoalmente com o Senhor Jesus. E é sobre isso que eles têm anunciado, né? Então, eles anunciam aquilo que eles ouviram diretamente de Jesus. Verso 6, e eu vou comentar versículo por versículo aqui, que é muito importante esses versículos, são muito importantes. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É lógico, né? Seria uma hipocrisia alguém dizer que está na luz, mas pratica as obras das trevas. 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Observe, o texto diz que Jesus, né, está na luz. Então, andar na luz é andar com Jesus. Andar com Jesus significa obedecê-lo. É isso que significa andar com Jesus. É ser discípulo dele. O discípulo obedece os ensinamentos do Mestre. 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Sim, porque todos nós somos pecadores, então ninguém tem condições de dizer eu não tenho pecado. Todos nós somos pecadores. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, observe que Deus é fiel, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Ele perdoa, Ele purifica, Ele santifica. Mas é preciso fazer algo. Se confessarmos os nossos pecados, é preciso confessar. E isso precisa ser enfatizado. Confessar é o ato de admitir e exteriorizar, verbalizar. Então, primeiro você precisa admitir, reconhecer: olha, realmente eu sou um pecador. Realmente aquilo que eu fiz não está certo. Eu fiz algo errado. Eu errei quando eu fiz aquilo. Aquilo é pecado. Eu pequei. Aquilo que eu fiz foi um pecado. Então você reconhece. Segundo, você pede o perdão, você confessa diante de Deus. Não estou falando para sair aí falando para todas as pessoas, mas diante de Deus: Senhor, eu confesso que eu pequei. Assim, assim, assim. Dá nome aos pecados. Ah, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Quais você reconhece que são pecados? Fala para Deus: eu pequei nisso, nisso e naquilo. Dê nome aos pecados. Mencione. Isso é necessário. Sim, é necessário, porque demonstra que nós realmente reconhecemos os nossos erros. E eu falei que devemos fazer isso perante Deus, mas
se isso envolve outras pessoas, por exemplo, você pecou contra alguém, envolveu alguém no seu pecado, então você deve procurar essa pessoa e se consertar com ela também. Não é só se consertar com Deus, precisa se consertar com o próximo também. Ok? 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Veja o perigo de não confessar o pecado, o perigo de ficar escondendo o pecado. É como se nós estivéssemos falando que Deus é mentiroso. É uma prova de que a palavra dele não está em nós, não está gerando transformação em nós, não está gerando arrependimento, confissão, transformação, humildade. Ainda vivemos como alguém do mundo escondendo, tentando esconder o pecado. Capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Então ele escreveu, explicou tudo isso para que não venhamos a pecar. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Observe, o advogado está com letra maiúscula, é uma referência a Jesus, ele é o nosso advogado, porque é pelos méritos dele que nós somos perdoados. Ele, verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, aí veja, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, quando fala dessa concupiscência da carne, a inclinação da carne, a inclinação da nossa natureza humana. A carne é a natureza humana decaída. Então, o desejo, a inclinação da carne, né, por aquilo que traz prazer, por aquilo que traz riqueza, por aquilo que traz poder, vaidade, tantas coisas, né, que a gente poderia incluir nisso daqui. A concupiscência dos olhos, aquilo que os olhos veem e cobiça, né? Toda cobiça começa com o olhar, né? Quando a pessoa olha e deseja, né? Você vê ali aquele bem, um carro, uma casa, uma joia, um emprego, um trabalho, uma fama, uma pessoa bonita, atraente, e você então é traído pelos olhos, os olhos olham, se agradam e cobiçam aquilo. E a soberba da vida, né? Tudo que a vida tenta nos encaminhar, os caminhos da sociedade, da nossa cultura, tudo aquilo que nos atrai. Então, diz aqui que essas coisas não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em suma, devemos fazer a vontade de Deus, porque é essa que permanece para sempre. Então, o que é certo e o que é errado, pastor? O que é certo é aquilo que é a vontade de Deus, verso 17. É vontade de Deus? Isso. Se for, vai em frente, meu irmão, minha irmã. Não é vontade de Deus isso? Larga, esquece. Vai buscar as coisas de Deus. Verso 18, filhinhos, já é a última hora e como ouvistes que vem o anticristo,
já agora muitos anticristos têm surgido. Então, veja, ele traz um alerta quanto à questão do anticristo, mostrando que muitos já têm surgido. Realmente tem muitas pessoas contrárias a Cristo, mas ainda chegará o dia que surgirá o anticristo, que é uma única personalidade que estará personificando, tudo aquilo que é contrário a Jesus Cristo. Mas, claro, como disse aqui, já tem muitos movimentos contrários a Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Deus bendito, louvado seja o Senhor. Dai-nos sempre humildade para reconhecermos nosso pecado e confessarmos a Ti. Perdoa-nos, santifica-nos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.